Alô, amigos e amigas do esporte! Estamos chegando nesta segunda-feira, hoje, dia 17 de fevereiro, para mais um programa esportivo aqui pela sua TVI. Quero abraçar você que está acompanhando a gente aí na sua telinha, na Bahia do Brasil e também no mundo, hein? Vamos estar aqui destacando hoje tudo com relação ao Campeonato Baiano, o rebaixamento, mais um da equipe do Colo-Colo, a derrota da equipe do Barcelona para a equipe do Vitória, aliás, para a equipe do Bahia, não é? Jogando no estádio do Vitória e automaticamente também a vitória do Vitória, que líder absoluto do Campeonato Baiano. Aqui também vai estar em destaque o clássico carioca, Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, mais uma vitória da equipe do Flamengo, para a alegria aí de algumas pessoas que nos mandam aqui mensagem, aí, viu lá, enfim. Comigo aqui, até o meio-dia, nosso querido Nino Black, que é o comentarista oficial desse programa. Alô, Nino, forte abraço, bom dia. Bom dia Marcelo, bom dia a você, telespectador da TVI. Estamos aqui nessa segunda-feira, como falam, segundou, primeiro dia de trabalho na semana. Estamos aqui para falar sobre uma paixão nossa, futebol. E como você já falou, Marcelo, deu Flamengo, né? Deu Flamengo, não é? Para alegria aí da Silmara, da Simone, da Carolândia, né? Também, pessoal todo aí mandando mensagem no final de semana, hein? Mas daqui a pouquinho a gente vai estar aí acompanhando os gols, né? Do Bruno Henrique, do Cebolinha. Eles te amam. Verdade. Esse que você deu o nome aí, elas te amam. Pense quando eu abri aqui, né, o WhatsApp, o tanto de mensagem desse povo aí do Grupo Ostentação. Mas é assim mesmo. Vamos começar já falando da equipe do Colo-Colo. Olha, já quero mandar um recado pro torcedor do Colo-Colo na cidade de Ilhéus. Eu tive já a informação de que durante o campeonato o presidente do Colo-Colo abandonou o barco. Não é? Só foi em um jogo que foi entre Colo-Colo e Vitória. E aí, muita diretoria também saindo, jogadores também deixando a equipe. Você tem uma ideia, o jogo do Colo-Colo lá em Juazeiro, no último sábado, apenas 16 atletas estavam acompanhando, portanto, a delegação da equipe do Colo-Colo. Que é lamentável, uma equipe que já foi campeã baiano e, de repente, subiu o ano passado, desce novamente esse ano. Já quero aqui, inclusive, meu querido Cássio, imagens, enquanto nosso Nino Black aqui comenta com relação a esse rebaixamento da equipe do Colo-Colo, imagens aí do jogo entre Colo-Colo e a equipe da Juazeirense, onde essa goleada aí da Juazeirense pelo placar de 4-1, Black. Goleada mesmo, Marcelo, goleada. O Colo-Colo ainda tentou, como a gente fala na linguagem da bola, tentou dar a testa para a Juazeirense. A Juazeirense, Marcelo, é um time muito forte quando joga nos seus domínios, quando joga no Adalto Moraes, em Juazeiro. É um time que já joga junto há muito tempo e quando, por ter uma condição boa, digamos que boa financeira, devido às boas Copas do Brasil no passado que fez, que ainda acredito ter dinheiro em caixa, contrata jogadores pontuais e jogadores que são desconhecidos para nós baianos, porém jogadores que têm uma qualidade boa, que encaixam na equipe e traz o resultado que a diretoria espera. O Colo-Colo não foi páreo. Colo-Colo até empatou o jogo, saiu perdendo, né? A Juazeirense fez 1-0 e em seguida o Colo-Colo empatou mesmo em seguida, coisa de um minuto depois. Mas no segundo tempo o Colo-Colo não teve forças que eu falo, é forças dentro, mas que vem de fora do campo para segurar a pressão, para segurar a boa qualidade do time da Juazeirense, que venceu e convenceu, goleou o Colo-Colo 4-1, e é triste, Marcelo, isso que você trouxe como informação de que o presidente já não acompanhava como tem que acompanhar um verdadeiro presidente de um clube. Nós tivemos informações de que o Colo-Colo todo dia saia um. Sai hoje um. Complicado, hein? Isso, sai um hoje, sai outro amanhã, o outro tem dúvida, não sabe se o acordo feito por ele verbal será cumprido, e aí já deixa de trabalhar como tem que trabalhar um profissional, porque cada um age de um jeito. Há quem haja, eu trabalho de acordo com o que você permite que eu trabalhe com relação à condição, e tem quem haja, eu vou trabalhar, dar o meu melhor, independente do que você vai me oferecer como condição. O certo é que se você contratou e prometeu X, você tem que dar a condição do X para o seu contratado, para que você venha poder cobrar dele depois. Não pode cobrar quem está em dívida, quem está em débito. Então o Colo-Colo, infelizmente, volta de onde veio,
segunda divisão, e agora vai ter que percorrer um longo caminho para voltar no próximo ano de novo. Marcelo, perdeu porque foi inferior e perdeu de 4-1 e poderia ter tomado mais. Marcelo, eu assisti esse jogo e a Juazeirense foi altamente superior. E tem um ditado, né, Black, que tudo que começa errado, termina errado. Com certeza. Por exemplo, antes do Campeonato Baiano, o Colo-Colo estava rodando a sacolinha para escrever jogadores. Nas vésperas, horas antes do jogo, de estreia, não tinha um time ainda inscrito. Para você ver que tudo que começa mal, termina mal, o Colo-Colo começou a competição estreando quase que em cima da hora, escrevendo os 11 jogadores, e terminou a competição, como você, Marcelo, trouxe a informação, com apenas 16 jogadores no elenco para disputar um jogo que era de vida ou vida. Morreu porque não teve a vida, porque não teve a condição dada de quem está lá fora. Então, se não tem condição dada, não tem qualidade apresentada. Quem não apresenta qualidade, desce. Porque no futebol, os últimos são os rebaixados. O Colo-Colo voltou para a segunda divisão, Marcelo. E o que salvou a equipe do Colo-Colo, com relação à despesa perante a Federação Baiana de Futebol, foi o jogo contra o Vitória, que aconteceu lá no estádio da Fonte Nova, né, na Arena Fonte Nova, onde deu uma renda muito boa. O torcedor do Vitória foi, né? Exatamente, o torcedor foi do Vitória para prestigiar. E desse dinheiro todo, apenas 150 mil, mais ou menos, ficaram com a equipe do Colo-Colo. Porque tem muita despesa, aí o estádio também, para poder pagar a despesa. E a Federação Baiana, que não é boba, né, foi lá e passou a mão também no dinheiro inteiro. Com certeza. E assim, para o Colo-Colo, Marcelo, foi péssimo o resultado final, né, do frigir dos ovos, ou seja, o rebaixamento. Para a federação sabendo que o Colo-Colo corria sérios riscos de rebaixamento, o que a federação fez? Colocou o jogo do Colo-Colo com Vitória, para um lugar que daria renda, não pelo Colo-Colo, e sim pelo seu adversário, que é da capital, que é o Vitória. E assim foi feito, e assim foi o resultado. O Colo-Colo pegou esse dinheiro aí na mão, mas um dinheiro, Marcelo, que a priori parece ser muito, mas que não é muito para um campeonato não, Marcelo. Tanto é que não foi o suficiente para ajudar em muita coisa. E o Colo-Colo, mais uma vez falando, volta à segunda divisão, adquiriu mais um rebaixamento. Ainda com relação ao futebol de Ilhéus, também no sábado a equipe do Barcelona não se ouve bem e perdeu para o Bahia pelo placar de 1-0 jogando no Barradão. Inclusive nós temos esse gol aí foi o gol único da equipe do Bahia. O William José. O Barradão realmente lotado, o torcedor do Bahia foi para o Barradão, acompanha essa partida aí, 1-0. Para a equipe do Bahia, Black. Mando de campo do Barcelona. Mando de campo do Barcelona, o Bahia, né, que com toda a sua rivalidade estendeu, a torcida Bamor estendeu uma camisa gigantesca da torcida escrita Bamor, a torcida do Bahia, óbvio, e estendeu nas arquibancadas do Barradão, tudo que eles querem para termo de provocação. E aí enfrentou um time arrumado, que o Barcelona é um time arrumado, um time que joga juntinho, um time que é agradável, é bom de ver o Barcelona jogar. Mas pegou um time da capital, pegou o Bahia, nós sabemos da força do Bahia, mesmo os jogadores não estando o tempo todo dentro do campo, os 90 minutos, mas o Barcelona não foi páreo para o Bahia. O Bahia, grande parte dos jogadores já estão viajando, que viajou por parcelas, alguns sim, outros vão hoje, outro amanhã, porque o Bahia tem um jogo importantíssimo contra o The Strong na Bolívia, pela Libertadores, e alguns jogadores que participaram dessa partida aí, Marcelo, também irão participar do jogo na Bolívia, na altitude de La Paz. Então, a gente espera que o Barcelona tem a melhor sorte. Ainda resta um jogo e tem vagas ainda a ser decidida. Marcelo, o Bahia está garantido, mas precisa garantir uma colocação melhor. Bom, tá aí, portanto, o gol do Bahia, né? Esses dois jogos aconteceram no sábado. A derrota do Colo-Colo por 4-1 para a equipe da Juazeirense, sendo rebaixada a equipe do Colo-Colo. E o Barcelona perdendo também sábado, jogando contra o Bahia pelo placar de 1-0. Já ontem o Vitória voltou para casa dele. E o torcedor disse que lavou as arquibancadas do Barradão, né? Já dizendo que não iria pisar na arquibancada por conta do torcedor do Bahia. É muita provocação, né, Black? Falaram assim, respeite quem pôde pisar onde a gente pisou. Aí o torcedor do Vitória levou água, sal, arruda, tudo aquilo que o povo, aí, Black. Tudo aquilo que o povo baiano acredita. O torcedor do Vitória
levou para lavar as arquibancadas e lavar a alma dentro do campo. Os jogadores fizeram a parte dele dentro do campo. Vitória venceu 2-0. O Jequié é um time arrumado também, Marcelo. A gente fica torcendo para que outras equipes interioranas tenham a organização e a arrumação que demonstraram esse ano o Jequié. Pelo menos para nós que não estamos vivendo o cotidiano do clube, nos parece sim um time organizado. Até pelos resultados que vem adquirindo. O Jequié pareceu uma equipe organizada, assim como também a equipe do Porto Seguro também. Mas o Jequié é difícil, Marcelo, jogar contra o Vitória, contra o Bahia em Salvador. Não só pela qualidade que eles apresentam, uma série de outras coisas. E a necessidade de ponta de tabela que o Vitória estava brigando contra o Bahia, que vai brigar pela ponta da tabela com o Bahia. Isso é certo. O Vitória não fez mais que sua obrigação de vencer em casa, Marcelo. E este gol aí, você viu? É um vacilo danado do volante. A roubada ali do Wellington Rato, né? E, enfim, o segundo gol... Thiago Passos é o goleiro. Lembra de Thiago Passos? Vou te falar uma coisa. Se não é ele... o Thiago Passos, a gente já comprou essa partida aí. Era para ser uns 4-5, isso aí. Desse Entendeu? jeito, Marcelo. Salvando realmente a equipe do Jequié de uma goleada em pleno Barradão. Onde é que mostra a competência do Vitória? Não nos gols que deixou de fazer, digamos assim. Porque deixou de fazer, mas tem o mérito do goleiro, que também é trabalhador, que também é profissional e muito qualificado, o Thiago Passos. Nós conhecemos, é daqui. E já pegou aqui também no Itabuna. Nós sabemos que o Vitória apresenta a qualidade na criação da jogada. Porque quando um time não cria, ele apresenta deficiência. Quando um time cria e não converte, ele apresenta incompetência, mas é o trabalho que conserta a incompetência e é o trabalho e a persistência que faz você vencer, mostrando confiança, mostrando qualidade. E o Vitória, na persistência, apresentou a qualidade e o 2-0 ficou como um bom resultado no frigir dos ovos, Marcelo. Só confirmando aqui os resultados da 8ª rodada do Campeonato Baiano, tivemos o Bahia vencendo o Barcelona pelo placar de 1-0, a Juazeirense goleando o Colo-Colo por 4-1 e o Vitória ontem vencendo 2-0 a equipe do Jequié. Com estes resultados até aqui da 8ª rodada do Campeonato Baiano, em primeiro Vitória com 18 pontos ganhos. 18 pontos ganhos, garantido na classificação e com certeza vai querer, óbvio, jogar a segunda em casa, que na vantagem para o futebol, joga com vantagem quem joga a segunda em casa, Marcelo. Os 4 primeiros colocados, confirmando aqui, o Vitória é o primeiro com 18, o Bahia em segundo com 15, aí vem aqui a Jacuipense com 13 pontos e a equipe do Atlético de Alagoinhas com 10 pontos, fechando aqui aquela área de classificação para as semifinais. O Vitória, com um simples empate na última rodada, Marcelo, assume a liderança do campeonato, termina a fase classificatória na liderança do campeonato. E por falar em Jacuipense, o treinador, o Rodrigo Chagas, deixou a equipe, né, já que teve uma proposta aí de um time do Espírito Santo, mas deixando a equipe invicta e classificada. Que bom, e ele sai com portas abertas aqui e por isso abriram portas em outro estado, Marcelo, pertinho daqui, Espírito Santo. O que é estranho é que muita gente não entende por que o Espírito Santo não tem maior visibilidade no futebol capixaba. Talvez, Marcelo, a única explicação que eu acho que é porque é no meio do Rio, São Paulo e Minas, talvez seja isso. Tem pouca visibilidade o futebol capixaba, mas eu, com toda a modéstia, posso garantir que é um futebol gostoso de se assistir, cheio de jogadores qualificados. Nós tivemos uma passagem boa por lá pelo Espírito Santo. O treinador está indo para o Espírito Santo, tomara que tenha sucesso lá, como teve sucesso aqui, Marcelo. E vida que segue para o clube. Ninguém é eterno. Treinadores, jogadores, nem clube. Se respeita o clube, mas se segue a vida quando a vida apresenta maiores e melhores chances de crescimento. A vida é feita de progresso, Marcelo. Lembrando que essa 8ª rodada do Campeonato Baiano encerra na próxima quarta-feira com 2 jogos. O Jacobina vai receber a equipe do Atlético de Alagoinhas, que vencendo a partida ou até mesmo empatando, já estará também classificada para a semifinal. O Atlético de Alagoinhas, que também só depende dele, né, Marcelo? Tem 12 pontos, vencendo vai a 15, tem uns 2, 3 correndo atrás do resultado. O Atlético não está correndo atrás do resultado. O Atlético está correndo do lado do resultado que o favorece, mas ainda não está decidido. E a outra partida será entre Jacuipense e Porto. Essa partida aqui acontece nas 21h30 da próxima quarta-feira e aqui fecha, portanto, a 8ª rodada do Campeonato Baiano, já com Vitória classificada, Bahia também, e aqui a briga Jacuipense, Atlético de Alagoinhas, aí correndo por fora, Juazeirense com 10, Barcelona e Jequié tem 9, o Porto tem 8, e na zona de rebaixamento, olha, já rebaixado o Colo-Colo, e o Jacobina tentando respirar ali, vencer suas partidas, 2 partidas que restam, para poder se manter
na Série A, o que é muito difícil, né, Black? Difícil, mas o Jacobina tem que 2 partidas a menos. Uma vai ser jogada no meio de semana e outra, acredito que no meio de semana. O Jacobina também não apresentou muita coisa no campeonato e não sou eu quem estou falando, são os números, e matemática é ciência exata, número não mente. O time do Jacobina deixou a desejar em muitas partidas. Foi um time que começou jogando bem, mas jogar bem não é suficiente para vencer. Você tem que jogar bem e converter as chances que cria em gols, porque são os gols e as vitórias que fazem você melhorar, subir na tabela. Isso não aconteceu com o Jacobina. Tem o jogo contra o Atlético, tomara que tenha bom resultado, e tem um jogo no final de semana ainda contra o Colo-Colo, que dependendo do jogo contra o Atlético, já vai morto para cima do Colo-Colo, que também já está morto com relação ao campeonato, com relação a almejar alguma coisa na competição. Verdade. Olha, amanhã a gente vai estar falando com relação à Copa da Paz. Tivemos ontem mais 3 jogos, né? Os resultados já foram aqui enviados para produção do programa. O time do Pontalzinho venceu o Pedro Fontes pelo placar de 1-0. O Tecnet venceu a equipe, deixa eu ver aqui, a equipe da Associação Nova Era pelo placar de 3-0. E o BPS 2-1 em cima de Itapitanga. Lembrando que já estão classificadas, né? O BPS, o Tecnet, além do Sub-20 da Califórnia, e a equipe do Pontalzinho. Mas amanhã vão estar trazendo aqui um material muito importante com relação à Copa da Paz, que lotou ontem, viu, Black? Lota sempre, Marcelo. É uma competição que é realizada no Caique, no campo do Caique, no reformulado, como queira, campo do Caique, gostoso campo do Caique sintético. O climão estava bem propício a jogar no clima sintético, não estava o sol estupendo, não estava. Então, assim, é um campo que lhe permite mostrar qualidade. Quando o campo permite, o clima-tempo está gostoso, os jogadores têm qualidade dentro do campo, tudo fica mais gostoso. E a competição é muito bem organizada. Agora, Rosivaldo Bispo, professor Zenildo, ou seja, uma comissão organizadora, eu volto a falar, que eles têm. Normalmente as competições são bem organizadas e bem encaminhadas, Marcelo. Então não tem como dar errado. É lotação, é garantia de sucesso sempre a Copa da Paz, que tem anos e anos a Copa da Paz, porque é de competição assim que nossa cidade merece. Precisa, organizada e respeitada. O horário tem que ser respeitado, os jogadores demonstram qualidade dentro do campo e a organização toma conta da verdadeira organização fora do campo, Marcelo. Lembrando que a atração à parte, logo após as rodadas, né, os jogos, aliás, da Copa da Paz, é o Gustavo Dantique. Diz que o Gustavo realmente é o cara que chama a atenção logo após a rodada da Copa da Paz, porque tem tem o paredão, tem muito som, né? Aí dança, que é uma beleza. Então, um abraço aí, o grande Gustavo. Eu imagino. No Antique, acompanhando a gente. É uma figura, hein? Vira a página aí. Ontem tivemos mais um jogo. Campeonato, aliás, no sábado. Sabadão. Um clássico, né? Estadual. E aí, quando eu falo aqui, ele já tá com a cabeça inchada, não só ele, como também o Diego Gorá, que é torcedor do Vasco. E o Flamengo, meu querido Cássio, jogando contra o Vasco no sábado, venceu mais uma partida pelo placar de 2-0. Aí o primeiro gol marcado por Bruno Henrique, Black. O Flamengo foi absoluto, né, Marcelo? Sobretudo no primeiro tempo. O Flamengo tomou conta do jogo. Não pareceu um clássico em hora nenhuma do primeiro tempo. A primeira aparição das estatísticas dava o Flamengo com 71% de posse de bola. Isso, Marcelo, é um treino de ataque contra a defesa. O Vasco, em momento nenhum, foi para o Flamengo no primeiro tempo. Um time totalmente apático e sem qualidade de ser chamado de profissional, essa é a grande verdade. O curioso é que no segundo tempo o Vasco voltou com a mesma equipe, porém, atitude diferente. Se voltou com a mesma equipe e com um futebol diferente, só mudou a atitude, por que como profissional não levou a atitude já desde o início da partida? O Vasco saiu perdendo o primeiro tempo por 1-0, com um gol de pênalti, que foi pênalti, em cima do Gustavo Plata. Muito bom jogador, rápido, jogador arisco, como falávamos no passado. Um jogador que incomoda a defesa o tempo todo, que entrou no ataque junto com o Michael, que incomoda também do outro lado. O Vasco deu sorte. O torcedor vascaíno, ele sabe que ele ficou feliz com o resultado do primeiro tempo, que foi só 1-0 que o Vasco perdeu. O Vasco poderia ter perdido demais. Até porque o goleiro do Vasco, Léo Jardim, soltou a bola, deu um tapa de mão de alface e a bola sobrou na cabeça do Gustavo Plata, que fez o segundo gol, mas no início da jogada, no decorrer da jogada, estava impedimento. Que anulou o jogo, anulou o gol, mas não anulava aquela altura do jogo
a má participação, a péssima performance do Vasco dentro do campo. Um time covarde, um time que não apresentou nada com relação à qualidade e que deu muita sorte de perder só de 1-0. No segundo tempo, o Vasco voltou com outra postura, como eu já falei, e mesmo demonstrando outra postura e outro futebol, outra determinação, ainda assim não foi páreo para vencer o Flamengo em um tempo, no segundo tempo. Bola na trave, que não altera o placar, mas o Vasco já criava, já marcava, já tinha mais cara de clássicos. Então, abdicou de jogar no primeiro tempo, jogou no segundo, mesmo assim perdeu o tempo de 1-0, golaço do Everton Cebolinha. A jogada veio de Wesley lá de trás, trazendo a bola, e ninguém parava a jogada. O Marcelo é curioso como jogador brasileiro tem uma mania de correr para trás. Se o adversário está vindo para cima de você com a bola, ele está indo em direção ao seu gol. Seu gol, naturalmente, está nas suas costas. E você corre de costas, você está indo para o seu gol e dando chance para o adversário ir em direção ao seu gol. Se você for marcar, marca logo lá na nascente. Se você for de fazer a falta, faz na nascente. Porque uma hora você vai ter que dar o bote nele. E se esse bote que você correu tanto para trás for dentro da área, é pênalti. Se você tomar o drible lá fora dele por qualidade dele, você tem tempo de correr atrás dele ainda se você der o bote lá fora. O jogador pensa muitas vezes e não raciocina. E se raciocina, não toma a decisão de fazer o que ele pensou e raciocinou. Corre para trás demais, quando pensa em dar o bote, está dentro da área, ou ali nas imediações da grande área, foi o que o Wesley fez. Perdeu a bola, ganhou de novo pela briga, rolou pro Cebolinha, tirou do lado, deu aquela chapa lá na gaveta. Bola indefensável realmente. O Flamengo venceu, convenceu e mereceu vencer o clássico, Marcelo. Na sua opinião, os jogadores do Vasco respeitaram demais? Teve medo, Marcelo. O medo mesmo? Medo, assim, o Vasco já entra com uma incredulidade, achando que vai perder. Então, não entra para brigar. Quando eles acreditaram que poderiam brigar, que o bicho não era tão feio, digamos assim, eles voltaram para o segundo tempo sabendo que o bicho não era tão feio e jogaram. Jogaram, marcaram, forçaram o Flamengo a errar. Porque quando você tira alguém da zona de conforto, você apresenta automaticamente dificuldade para esse alguém. E o Vasco em momento nenhum apresentou dificuldade para o Flamengo no primeiro tempo. Por isso o Flamengo foi tão soberano, tão absoluto. E no segundo tempo o Vasco voltou querendo jogar, já que não jogou no primeiro tempo. E o segundo tempo perdeu de 1-0, mesmo jogando tudo que tinha para jogar, ainda perdeu o segundo tempo de 1-0, o que no resultado da soma do primeiro com o segundo tempo, 2-0 Flamengo, super merecido, super normal. Eu tenho dito, Marcelo, o torcedor do mundo sabe que hoje o Vasco vai perder para o Flamengo. Os jogadores do Vasco também são cientes disso. Então, se você sabe que você vai perder, ou todo mundo já está dado como perdido, tente mudar essa sorte. Tente mudar esse resultado e faça por onde com a sua qualidade. O Vasco abdicou de jogar o primeiro tempo, jogou o segundo, mas mesmo assim, perdeu a partida, venceu quem mereceu, Marcelo. Beleza, então. Estamos chegando no final aqui de mais um programa esportivo. Black, forte abraço, meu irmão. Tamo junto, Marcelo. Iniciando já essa semana aqui, trazendo tudo aí do final de semana, não é? E amanhã estamos aqui com mais informações do esporte, com relação aos campeonatos regionais. Tem a Copa da Paz, né? Que vai ter um jogo muito importante, que é BPS e Tecnet, né? Um grande jogo no próximo domingo. Um abraço, até amanhã. Um abraço, Marcelo, até amanhã, se Deus quiser. Vem aí, o nosso Denilton Santos com o Alerta Cidade, jogando duro, hein? Já tô sabendo aqui, já estão aqui me informando no pontinho que vem coisa por aí e essa mesa aqui hoje não vai aguentar. Daqui a pouquinho o Denilton tem o Alerta Cidade. A todos um abraço e até amanhã, se Deus quiser.